E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu criei um curso, né, de desenvolvimento de websites usando HTML5 e nesse curso eu utilizei duas ferramentas, né, auxiliares aí, uma que é o Canva para criação do banner, né, que vai como uma imagem no site, e o Figma, né, o Figma foi a aplicação aí que eu utilizei para desenhar o mockup, né, do site que a gente desenvolveu por código. Durante as aulas. E alguns alunos, né, acharam interessante e tentaram mexer também para criar os seus mockups e tiveram um pouco de dificuldade. E eles me pediram aí para fazer alguma coisa, né, um videozinho, explicar melhor como é que funciona. Então é para isso que eu estou gravando esse vídeo, tá? Então eu vou mostrar mais ou menos aí como é que funciona o Figma, tá? Então basicamente aí vocês precisam criar uma conta nele, ele é gratuito, né? Então básico, entra lá com login, e-mail, senha, essas coisas. E essa aqui é a tela inicial que vocês vão ver, né? Provavelmente só inicie com esses dois projetos aqui, né? Um projeto de exemplo, um exemplo aqui de cores personalizadas. Esses outros aqui são projetos que eu comecei a fazer, que estou trabalhando. Inclusive esse aqui foi o projeto que eu usei no curso. E basicamente para começar um novo projeto aqui nele, basta a gente clicar nesse sinalzinho de mais, né? Que ele vai criar aí uma área de trabalho em branco, certo? Então aqui existem duas coisas bem importantes. Essa barra na lateral aqui com algumas propriedades das ferramentas que a gente está usando e essa barrinha de ferramentas aqui em cima. Então basicamente é isso. Para a gente começar, então aqui é aquele menu, né, que a gente, um menuzinho aí que a gente tem com algumas opções que inclusive estão aqui nessa tela. Essa opção aqui é a opção que vai permitir a gente aí trabalhar com a ferramenta e mover as coisas pela tela e uma ferramenta para aumentar e dimensionar, né, a escala. A gente vai usar bastante aí de mover, mas o primeiro passo que a gente tem aí para dar é nessa cerquilha aqui, né, nessa opção, tá bom? A primeira opção que a gente tem aqui, clicando aqui na ferramenta Frame, né, ele traz aqui para a gente, ainda na guia Design, depois a gente vai conhecer também a guia Prototype e Code. Aqui na guia Design ele traz para a gente alguns exemplos de telas para a gente poder começar. Então, por exemplo, se eu for fazer uma aplicação para um telefone, né, para um smartphone, eu vou vir nessa primeira opção. E aí aqui ele me dá algumas opções de celulares. Então, eu quero fazer para o Google Pixel 2, quero fazer para o iPhone 11 Pro Max. Então, basicamente, quando a gente escolhe uma dessas opções, a única coisa que ele faz é criar já uma área de trabalho em branco aqui pra gente com essas dimensões, tá? Então aqui eu posso escolher se é para um phone, se é para um tablet, desktop, né? Esse aqui normalmente eu utilizo para sites, então ele vai trazer aí mais ou menos o tamanho da tela de um computador, tá? Aqui para watch, né? Para fazer uma aplicaçãozinha para um relógio, um smartwatch. E tem aqui algum paper, né? Então tem alguns tamanhos de papéis aí normais, e para social media tem alguns exemplos aí, né, de capa para Facebook, post para Facebook, né, entre outros. Então, só para exemplificar aí, vou criar aqui um para telefone e vou pegar aqui o iPhone 8 Plus. Então, assim que eu clico aqui, ele já me traz uma área de tamanho, com aquele tamanho em específico, tá? Eu posso aqui escolher deixar ele assim, né, na horizontal ou na vertical ou na horizontal, tá? Vamos deixar ele em pezinho mesmo, como ele já estava. Beleza. Então aqui a gente viu, né, como iniciar um projeto. Ele já dá alguns tamanhos, umas medidas específicas aí, mas existe também a maneira aí da gente poder redimensionar esse tamanho, ou clicando e arrastando, ou também, né, mexendo aqui nas propriedades de altura e largura, tá bom? Tem como a gente rotacionar um elemento, enfim, ele tem bastante configuração, mas a princípio o que a gente vai precisar é mais o tamanho da nossa tela de pintura, tá? Bom, sempre quando ele cria aqui o documento, ele dá um nomezinho para a gente saber aqui do lado, né, qual é essa página. Enfim, depois de criar, né, aí a nossa primeira tela de trabalho, a gente pode fazer algumas configurações nela, como eu já mostrei, tamanho, altura e largura, você vai ter as bordas, né, arredondadas,
Mas aqui embaixo ele tem algumas opções que talvez a única que a gente vai precisar é a cor do preenchimento. Então eu quero alguma cor de fundo aqui nesse preenchimento. Então ou eu entro com o código em hexadecimal aqui, ou seleciono aí uma cor, tá? Poderia selecionar uma cor aí, um cinzinha, não sumiu, né? Que é um cinza bem parecido com o que seria o fundo aí do software, né? Escolhendo a cor, eu poderia, sei lá, aumentar aqui, deixar ele mais escuro, mais claro, né? Vermelho, se eu quiser um tom azulado, eu clico aqui em azul, e assim eu vou movendo, tá? Bom, vou deixar um cinza aqui mesmo, só para a gente enxergar a área de trabalho por enquanto. Basicamente o que a gente faz aqui agora é adicionar elementos, né? Então, com a minha área de trabalho criada e pré-configurada, a gente tem aqui a opção agora para inserir algumas formas, tá? Então eu tenho aqui um retângulo, linhas, setas, elipses, polígonos, estrelas e também imagens. Então eu posso trazer uma imagem do computador, uma imagem que eu tenho salva no meu computador também, tá? Aqui tem algumas opções aí para a gente desenhar, então tem tanto aí a caneta quanto o lápis, né? A pen, basicamente eu consigo fazer um desenho aí utilizando algumas pontas, né? Consigo fazer um polígono, alguma coisa nesse sentido. Aqui existem também algumas opções para a gente poder arredondar e tal, mas não vou entrar em tanto detalhe da ferramenta, tá? Já o Pencil é mais para a gente fazer um desenho aí à mão livre mesmo, tá? Normalmente, né, a gente não vai ficar desenhando aqui, mas construir telas, enfim, né, fazer alguns elementos aí para mockup. Beleza. Opa, preciso finalizar ela aqui primeiro, deletar, aí, maravilha. Então as duas coisas que a gente mais vai utilizar é formas ou imagens e textos, tá? Texto é bem simples, vou clicar aqui, digitar aí o meu texto, tá? E aí aqui na lateral, né, se a gente vira um pouquinho, então aqui tem como alterar também lá tamanho, isso aqui seria o posicionamento em relação ao eixo X e Y, tem algumas opções aqui de alinhamento, né, pra gente poder colocar isso em algum lugar da tela. E mais aqui embaixo a gente tem algumas configurações. Eu posso trocar a fonte, né, desse meu texto. Parece que não mudou nada. Vamos lá. Vou pegar uma fonte aleatória aqui, sei lá, Sedan. Bom, aí parece um Times New Roman, né? Não foi uma boa escolha. Bom, enfim, ele tem muita fonte, tá? Tem várias opções aqui de fontes. Aí cabe vocês, né, aí dando uma olhadinha. Ó, aqui, clicando com a setinha para cima, ele vai modificando aí as fontes, tá? Vou deixar numa nova slim. Além da gente trocar aqui o tipo da fonte, a gente consegue também trocar o tamanho. Então, tá muito pequeno esse texto, quero ele um pouco maior. Aí, beleza. Alterei aí o tamanho do texto. Tem algumas opções aqui de alinhamento, à esquerda, à direita. O texto eu só cliquei e digitei, né? Então eu fiz um texto artístico, mas eu também consigo clicar e arrastar e fazer uma caixa de texto e digitando vários textos aqui dentro, tá? E aí, quando tem uma caixa de texto, eu consigo fazer aquelas formas de alinhamento, né? Consigo aqui alinhar eles à esquerda ou eles à direita da caixa, tá bom? Tem como também trocar a cor. Então, aqui tem algumas cores, né, as que já foram usadas. Eu posso também selecionar uma nova cor e assim por diante. Bom, então além, né, de eu trabalhar aí com o fundo aqui da minha área de trabalho, com as fontes, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante. Acho que acredito que para a fonte das coisas mais úteis são essas. E as formas aí é que, na verdade, compõem, né, uma tela, que serviria melhor aí para a gente poder fazer o mockup, né? Um exemplo de site, por exemplo. Então, basicamente, se a gente fosse aí, vou voltar aqui para abrir, né, o que eu desenhei para o curso. Então, eu criei um modelo, tá, de site, que é bem genérico. Então, esse aqui foi o modelo do site, né, que eu desenhei. E, basicamente, o que eu usei aqui? Retângulos, textos e linhas. Tá? Então, não tem... E usei um círculo e um triângulo aqui embaixo. Mas não tem muita coisa diferente disso. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser criar uma nova página aqui para continuar fazendo o meu trabalho. Então, é só eu vir aqui, né, na guiazinha de design, clicar aqui no frame, que ele vai trazer aqui para mim algumas opções de tela, tá?
Eu usei desktop, só não lembro qual foi o tamanho exato, mas vou pegar aqui esse MacBook. Aí tá um pouco largo demais, né? Na verdade, eu acho que para construir isso aqui eu usei um outro modelo. Mas enfim, eu consigo vir aqui e editar ele, tá bom? Consigo deixar aqui a minha área de trabalho do tamanho que eu quiser, tá? E para começar agora aqui fazer, por exemplo, uma outra página, basta eu vir aqui, por exemplo, fazer o banner, desenhar um retângulo, tá? Desenho o retângulo, ele já trouxe aqui numa cor, mas se eu quiser eu posso vir aqui, em Fill, trocar a cor desse meu banner, tá? Para fazer os textos a gente vai clicar e digitar um texto, enfim, para fazer os itens aqui do menu, eu fiz vários textinhos, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Então cliquei, digitei Home, na sequência aí, ou a gente digita várias vezes, ou dou um Ctrl C, Ctrl V e vai apertando setinha para o lado. Para ir um pouco mais rápido, se a gente apertar Shift setinha para o lado, ele vai um pouco, a setinha faz o efeito um pouco maior aí, ele vai um pouco mais rápido. Aqui eu poderia ter um item do meu menu, Ctrl C, Ctrl V, aperta a setinha para o lado, outro item e assim por diante. Para alinhar eles ou organizar, eu posso selecionar todos de uma vez, colocar aqui numa posição. Se vocês prestarem atenção, a própria ferramenta, quando chega no centro, ela me bota uma linha ali para me nortear. A mesma coisa quando eu trago para as laterais, posiciono em algum canto aqui da minha área o objeto. Para fazer a linha, a gente também já sabe que é aqui. Basta clicar e arrastar. Quando eu clico e arrasto, essa linha ela pode sair torta. Se eu apertar o Shift, ele não deixa ela sair tortinha. Ela vai sair sempre em linha reta. Então é só eu soltar. Pronto, fiz uma linha reta aí. Tá? Uma coisa que eu não falei para vocês é o seguinte. Aqui no retângulo, né? Eu tenho só o fio, só o preenchimento, mas eu poderia também colocar contorno. Então se eu clicar aqui em Stroke, se vocês prestarem atenção, esse retângulo aqui de cima já está com uma borda pretinha. Tá? Se eu quiser mudar a cor, mesma coisa, vem aqui, troca a cor. Aqui eu consigo alterar a espessura da minha borda, agora dá para ver ela melhor aqui em cima, né? Uma borda preta mais escura. Bom, e assim por diante. Então, agora eu quero o título do meu site. É um texto. Vou clicar aqui, botar e título do site. E assim por diante. Tá? Então não tem muito segredo. Para vocês desenvolverem um layout, eu acho que com esses recursos que eu passei até agora já são suficientes. Aqui é um texto de parágrafo, né? A gente costuma dizer que esse aqui é um texto artístico, porque só existe o texto. Textos de parágrafo, para a gente criar ele, basta eu clicar e arrastar e criar uma caixa de texto. Aqui eu vou jogar o texto e posso selecionar aqui para ele ficar alinhado à esquerda, à direita, justificado, enfim. Bom, então analisando aqui a gente só tem isso, né? Linhas, textos de diferentes formatos, retângulos, quadrados. Aqui eu utilizei um círculo e um triângulo, coloquei um sobre o outro, tá? Essas imagenzinhas aqui eu importei, então se a gente vier aqui e escolher um Place Image, ele vai abrir aqui pra gente, buscar, localizar alguma coisa do nosso computador. Essa aqui foi a arte que eu fiz para exemplificar lá, como a gente poderia trabalhar com o Canva. Se eu der um Open, ela vai lá para o trabalho, mas não precisa. Bom, e uma outra coisa também que eu acho que é a mais interessante aí da gente trabalhar com o Figma, é que às vezes eu posso ter um exemplo aí de um aplicativo, por exemplo, que vai ter várias telas. Então depois de eu desenhar todas essas telas, eu consigo também emular e fazer como se fosse uma simulação de como esse site funcionaria. Tá? Então, por exemplo, quando eu clicar aqui no item, nesse segundo elemento aqui, vamos supor que quando eu clico nele eu quero abrir essa minha página. Então tem como eu fazer essa simulação por aqui. Tá? Todo elemento, quando a gente clica, mas para isso a gente precisa vir aqui para Prototype. Então, clicado nessa área de protótipos, Prototypes, quando a gente clica no elemento, além dessas hastes aqui que permite a gente redimensionar o elemento, ele também dá essa opção que é uma bolinha, tá vendo? Tá? Então, para tudo eu consigo ter acesso a essa bolinha. Ela me serve como um ponto de ancoragem. Então, por exemplo, vamos supor que quando eu clicar nesse item aqui, eu quero abrir essa página. Então é só eu clicar no item que eu quero,
vir aqui até essa bolinha e arrastar. Tá vendo que ele cria tipo uma seta e eu posso ligar a qualquer outro elemento. Quando eu encosto, né, no elemento aí em que eu quero que faça o link, ele cria um vínculo entre esses dois elementos. Tá? A partir disso, como ele entende que saiu desse e veio para esse foi o primeiro que eu mexi, ele coloca esse sinalzinho de play. Isso aqui significa, né, isso aqui representa que essa é a primeira tela que vai aparecer. Então, quando eu vier aqui e der um play, né, para apresentar esse meu modelo de site, é isso que vai acontecer. Ele vai abrir primeiro essa página e quando eu clicar aqui em item, ele vai me trazer para essa outra. Tá? Então, só para a gente ver como é que ficou, ó, vou clicar aqui em Present. Ele abre numa guia nova, aquele projeto. Vou esperar um pouquinho até ele carregar. Beleza, então ele trouxe lá aquele nosso exemplo, né, o banner que já estava desenhado, tá? E assim que eu vier aqui clicar no item, tá vendo que já até virou uma mãozinha, né? Ele me mostra que é algo clicável. Cliquei aqui, ele me abre aquela outra página que a gente estava fazendo. Beleza? Aí eu poderia ter aqui o mesmo vínculo do home, né? Não fiz aqui, mas eu poderia vir aqui em home, clicar nessa setinha e vincular com esse. Então agora quando eu clicar em um ele vai para o outro e assim vice-versa. Esperar carregar aqui, aí beleza, então do home ele volta para cá, que é a minha index. Quando eu clico em item, ele vem para cá. Então criei a navegação entre as minhas páginas. Isso aqui é muito importante, né? Porque além de você desenhar, se você mostrar para a pessoa aqui, a pessoa não vai ter uma ideia real de como o site está funcionando. E nessa opção de prototype, né, de protótipo, a gente consegue mostrar exatamente como é que existe, né, como é que acontece a navegação entre as telas. Então isso aqui é bem interessante também. E em último aqui, né, tem essa opção do code. Ele basicamente verifica aí quais são as cores, né, e fontes que você usou e já dá aí um código CSS, tá? Se bem que acho que essa é a parte mais fácil do CSS, mas enfim. Então ele mostra pra gente aí uma sugestão de código para quando a gente for implementar isso lá junto com o HTML, para que a gente possa utilizar, tá bom? Mas para mim as duas partes mais importantes é a do design, onde eu desenho e representa, né, todo o layout do site aí que eu quero fazer, e em prototype aí que me permite, né, fazer os links de uma página para outra, tá bom? Basicamente é isso. O modelo que eu fiz, né, usando, na verdade primeiro eu criei esse modelo, depois eu dupliquei ele, né, basta você selecionar ele inteiro, Ctrl C, Ctrl V, colei gerando esse outro modelo aqui, e aí com base nesse eu fui importando imagens, trocando fontes, trocando textos, né, até chegar nesse resultado. E esse aqui, como eu falei no começo do vídeo, isso aqui foi o que originou, né, o que causou a ideia de um site, né, para eu desenvolver, e esse aqui é o site que a gente desenvolve durante o curso. Então, não usei, né, nenhum recurso além do que esses que eu falei para vocês para fazer esse modelo, né, e posteriormente aí poder implementar, desenvolver ele lá utilizando o HTML5. Beleza? Bom, espero ter ajudado aí, né, dado o norte para vocês poderem começar a mexer com os projetos de vocês no Figma. Caso alguém tenha alguma dúvida, só botar aí nos comentários, né, que assim que der eu respondo. Beleza, pessoal? Até mais!